é exatamente, tá certo? Pronto, isso. A aula de hoje é exatamente sobre divisão celular. Então, no período interfásico, a célula providencia tudo o que é necessário para efetuar o processo de divisão. Dois mecanismos de divisão, mitose ou meiose. A intérfase é o que acontece nas duas situações, entendeu? Certo? O período interfásico, ele é válido tanto para a mitose, como é válido para a meiose. Belezinha? Certo? Então, são processos que são válidos para as duas situações. E hoje, a gente começa exatamente a analisar o processo de divisão celular por mitose. Mitose. Divisão celular é o processo de multiplicação das células. Tipos: mitose e meiose. Uma célula pode se multiplicar, ela pode se proliferar, realizando o processo de mitose, ou pode se multiplicar utilizando o processo de meiose. Só que existe uma diferença entre esses dois mecanismos aí. Na mitose, a mitose é o processo que ocorre em células somáticas. O termo somático vem de soma. Soma significa corpo. São as células que formam o corpo. Entendido? Então, a anatomia, o organismo vivo, ele é constituído de células que se agrupam em tecidos, que se agrupam em órgãos, em sistema, até formar o organismo. Essas células que formam esses tecidos aí são chamadas de células somáticas. Essas células estão se multiplicando nesses tecidos. Em alguns tecidos, constantemente, em alguns tecidos, periodicamente, e em alguns tecidos não se divide, como é o caso de tecido nervoso, como é o caso de tecido muscular, tá? Que as células estão em G0, G0 permanente, elas não se dividem no indivíduo adulto, certinho? Alguns tecidos, essa proliferação é constante, tecidos epiteliais de revestimento estão o tempo todo se reconstituindo. Mucosas de tubo digestório, mucosa de estômago, mucosa de intestinos, as células estão se renovando o tempo todo, que são tecidos que se desgastam muito. Então, eles estão em processo de mitose permanente, fazendo mitose o tempo todo, para renovar a sua conjuntura celular. E a meiose? Meiose é o processo que só acontece em células germinativas. Que são células germinativas? São células que dão origem aos gametas, espermatozoides e óvulos, né, ou ovócitos, como queira. Então, ocorre aí. Tá certo? Aí vamos ver. Esquema, primeira coisa sobre divisão celular é esse esquema geral das divisões. Pronto, tá aqui, ó. Então a gente tem um esquemazinho aqui, foi o melhor esquema que eu encontrei na internet, embora ele esteja um pouco claro aí, mas acho que dá para você visualizar. Primeira coisa, cara, em todo o processo de divisão celular você tem que entender isso muito bem. Primeira coisa, início celular. Os cromossomos, eles estão simples. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um par de cromossomos, cromossomos simples. Cromossomo simples, ele tem uma cromátide, certo? Essa cromátide, ela se liga, tem uma região dela onde está a constricção primária, chama-se centrômero. Eu tenho uma cromátide, é o cromossomo unifilamentar, é o cromossomo que está na fase de cromonemas simples. Uma célula em início de intérfase, ela tem cromossomos simples, do jeito que você está vendo aqui, simples, unifilamentares, é isso que quer dizer. É uma cadeiazinha de DNA formando esse cromossomo. Tá? Então, uma célula interfásica sua tem 46 filamentos, donde 23 formam par com outros 23. É 23 paterno com 23 materno. Entendido? Olha, tem que ficar claro isso
negócio para você entender bem divisão celular. A célula vai entrar em divisão, ela faz a intérfase, período G1, S e G2. Quando chega no final da G2, eu não tenho cromossomos simples, eu não tenho cromonemas simples, eu tenho cromossomos agora duplicados. Eu tenho um par de cromossomo duplicado. Isso que você está vendo aqui, ó, ok? Que está duplicado aqui, ó, esse par de cromossomo homólogo aqui, que era simples, duplicou, tá? No período S é onde ocorre a duplicação do DNA, a gente já viu isso. E forma-se, então, aqui um par de cromossomo duplicado. Isso aqui é um cromossomo só. Esse aqui é um cromossomo só. Esse cromossomo aqui tem duas cromátides e duas cadeias de DNA. Por quê? Porque ele foi duplicado. Entendido? Mas é um cromossomo só. Aqui eu não tenho um cromossomo duplo, não é cromossomo duplo, é um cromossomo duplicado. Ele tem duas cromátides. Cromátide é elemento estrutural constituinte de cromossomo. Não importa se a célula vai fazer mitose, não importa se a célula vai fazer meiose, ela tem que duplicar o seu material genético. Então, a célula, tá? Ela entra na divisão não com 46 cromossomos simples, ela entra com 46 cromossomos duplos. Pronto, é isso aí o que acontece. O que vai acontecer? Essa célula aqui entra no processo de divisão por mitose. Se esse período de intérfase aí aconteceu numa célula somática, que são células que formam o corpo, ela entra em mitose. E aí, na mitose, quando essa célula se dividir em duas, o cromossomo também se divide e volta a ser cromossomo simples. Aí, ó, um segmento desse cromossomo duplo vem para essa célula, o outro segmento do outro cromossomo duplo que forma par vem para outra célula. O outro segmento que sobrou vai para outra célula. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho a separação das cromátides irmãs. Pronto. Billy Paul, o que é cromátide irmã? Essa cromátide aqui, do cromossomo duplicado, é irmã dessa outra cromátide aqui. As cromátides iguais, né, a duplicação do cromossomo acontece pela duplicação do DNA. A duplicação do DNA é semiconservativa. A duplicação do DNA produz cadeias de DNAs idênticas. Caso haja uma mutação, que é diferente. Caso não haja, idênticas. Tá certo? Então, pronto. Ocorre essas duas cromátides aqui iguais do mesmo cromossomo, são cromátides irmãs. As cromátides iguais dos cromossomos que formam par, porque esse cromossomo vermelhinho é igual a esse cromossomo azulzinho, eles são homólogos. Entendido? Tá certo? As cromátides iguais do mesmo cromossomo, cromátides irmãs. As cromátides iguais do par de cromossomos são cromátides homólogas. Ok? Na mitose, o cromossomo, a célula estava com cromossomo simples, terminou a mitose, as células, eu tenho duas células filhas idênticas, a célula que lhe deu origem, também com cromossomos simples. Quando essas células crescerem o suficiente, armazenarem biomassa suficiente, armazenarem energia suficiente, duplica-se de novo o material genético para que ela entre numa nova divisão. Ficou claro isso aí, meu lindo e minha linda? Pronto, então essa aqui é a questãozinha aí. Na meiose, o que é que vai acontecer? Mesma coisa. Eu tenho aqui os cromossomos simples, no período interfásico da célula, o cromossomo duplica, né, formando as cromátides duplas, entra no processo de meiose, entendido? Quando entra no processo de meiose, preste atenção, essa célula se divide por meiose. Ó, ela fez a primeira divisão, originou duas células filhas. Entendido? Só que tem um detalhe.
Qual é o detalhe? Esse cromossomo azul separou do cromossomo vermelho, formando duas células. O que significa isso? Houve a separação dos cromossomos homólogos. Houve o que Mendel, ou melhor, o que a genética chama de disjunção. Entendido? A disjunção da meiose é caracterizada pela separação das cromátides homólogas ou dos cromossomos homólogos, se você preferir, na primeira divisão da meiose, que é a meiose reducional. Tá? Meiose reducional. Reduz o número de cromossomos à metade. Eu tinha uma célula com 2 cromossomos, originou 2 células filhas, cada uma com um cromossomo. Então, eu tinha uma célula de 2N cromossomo, que formou 2 células de N cromossomo. Isso é o que acontece na meiose 1. Entendido? Terminou a divisão da meiose? Não. Continua. Por que continua? Porque na primeira divisão eu separei os homólogos e na segunda divisão é para separar os irmãos. Eu tenho aqui o cromossomo duplo, 2 cromátides, racha o centrômero e vai uma cromátide para uma célula, uma cromátide para outra célula. A mesma coisa acontece com a outra célulazinha, o cromossomo azul. Uma cromátide vai para uma célula, uma cromátide vai para outra célula, pronto. Eu tive a separação das cromátides irmãs. Entendido? Por que a meiose é 2 divisões? Porque na primeira divisão, eu reduzo o número de cromossomos à metade, porque eu separo as cromátides homólogas, que são as cromátides iguais dos cromossomos que formam par. Na segunda divisão, eu pego esses cromossomos que estão duplicados, faz a separação das cromátides irmãs, esses cromossomos voltam a ser cromossomos simples, de cromonemas simples. Pronto. Por isso que é chamado de divisão equacional. A primeira divisão é reducional, a segunda divisão é equacional. Isso tem que ficar muito claro aí na sua cabeça. Você tem que entender bem esse negócio de cromossomo homólogo, esse negócio de cromátides irmãs, tá? Para você entender a divisão de uma maneira bem legal. Ok? Então, sempre no período de interfase, eu vou ter a duplicação do material genético. Entendido? Certinho? Aí um detalhe importante. Esta célula aqui, acompanhe o cursor aí, esta célula aqui tem 46 cromossomos simples. Essa célula aqui tem 46 cromossomos duplo. Essa célula aqui tem o dobro da quantidade de DNA dessa célula aqui, porque o DNA foi duplicado. Tá certo? 46 cromossomos são 46 cromossomos. Não importa se é simples ou se é duplo. Agora, os duplos têm 2 cadeias de DNA. Consequentemente, tem o dobro de DNA. Embora sejam 46 cromossomos. Mas são 46 cromossomos duplicados. Belezinha? Certinho? Pronto. Vamos então às fases da mitose. Fases da mitose. Primeira observação importante é o quê? Divisão celular é desenho. Entendido? Se você olhar para o desenho e interpretar o desenho, o que é que você tem? Você entendeu divisão celular. Então, concentre-se no que você está vendo no desenho. Bilipô, o que é que eu tenho que prestar atenção no desenho? 4 coisas você tem que prestar atenção nos desenhos da divisão celular. É o quê? Quais são as 4 coisas? Membrana nuclear ou carioteca, nucleolo, entendido? Cromossomos e centríolos. São as 4 coisas que se modificam o tempo todo na divisão celular. Quais são as 4 coisas que eu vou prestar atenção? Membrana nuclear, nucleolo, cromossomos e centríolos. Pronto. Eu preciso estar de olho quais são as modificações que essas estruturas apresentam
durante o processo de divisão celular. Pronto, é só isso a sua preocupação. Primeira coisa, vamos lá, membrana nuclear, nucleolo. Pronto. Você olha para essa célula aqui, que está em prófase da divisão celular, e o que é que você vê? Você está vendo membrana nuclear segmentada, entendido? E o nucleolo sumiu, desapareceu. Qual é o fator indicador que uma célula está em intéfase ou que uma célula está em divisão? Você olha para essa célula ao microscópio. A membrana nuclear está íntegra e o nucleolo bem visível. A célula está em intéfase. Célula terminou a intéfase, entra na prófase, membrana nuclear se desintegra, ela vai desaparecer e o nucleolo é o primeiro que some. Por quê? Porque quando a célula vai entrar em divisão, a cromatina condensa, a cromatina espiraliza. E aí, aqueles cromossomos lá, 13, 14, 15, 21, 22, que tem as zonas SATs, que formam o nucleolo, eles vão sair do arranjo que eles estavam e vão mudar o seu arranjo para a forma de bastão. Por quê? Porque os cromossomos, eles saem da forma de cromatina e entram na forma, o material genético sai da forma de cromatina, tá? Que tem um relativo grau de condensação, vai se comprimir muito para assumir a forma de bastonetes estes que nós chamamos de cromossomos. Pronto, entendido? O que mais eu percebo numa célula em prófase? Eu olho para os centríolos. Os centríolos estão duplicados. Centríolos são duplicados lá na fase S da intéfase celular. Entendido? Aí em G2, eles se afastam do outro. E na prófase, eles se afastam mais ainda, distendendo entre eles umas fibras. Essas fibras aqui que você está vendo são chamadas de fibras do áster, tá? Ou fibras do fuso, porque vão formar o chamado fuso acromático, que a gente vai ver o que é. Você olhou para uma célula e viu que o nucleolo não está visível, membrana nuclear está segmentada, o material genético não está na forma de cromatina, está na forma de cromossomo, os centríolos estão duplicados, se afastando um do outro e distendendo as fibras do fuso. Essa célula está em que fase da divisão celular? Ela está em prófase mitótica. Pronto, está aqui, ó. Carioteca segmentada, porque está desintegrando, nucleolo não visível, ele desaparece, cromossomos em condensação, centríolos distendendo as fibras do áster ou do fuso, termina com o desaparecimento total da carioteca. Pronto, percebeu? Então, o que é divisão celular? Divisão celular é desenho. Você tem que saber interpretar muito bem os desenhos, observando 4 estruturas. Quais? Membrana nuclear, nucleolo, cromossomo e centríolo. Feito isso, cara, pronto. Divisão celular está no papo. Você não vai ter dificuldade nenhuma em interpretar as fases. Certinho? Show? Muito bem. Aí vamos para onde? Terminou a prófase e vamos para a metáfase. Aqui você tem o desenho esquemático de uma célula metafásica. Uma célula em metáfase da divisão celular. Quando você olha para essa célula, o que você vê? Membrana nuclear não existe mais, nucleolo não existe mais. Essas duas estruturas já sumiram completamente. O que tem agora? Daí para frente é centríolo e cromossomos. Daí para frente é centríolos e cromossomos. O que eu observo nos centríolos de diferente em relação à prófase? Centríolos estão posicionados nas regiões polares da célula. Olha lá, os centríolos estão polarizados, um do lado e um do outro. Entendido? E distendendo as fibras do fuso. Essas fibras, elas têm ligação com os cromossomos. Essas fibras se ligam tanto às cromátides dos cromossomos como aos centrômeros. Tá? Fibras de cinetócoro.
essas fibras centrais aqui. Elas estão conectadas ao centrômero, posicionando os cromossomos na região equatorial da célula, enfileirados um atrás do outro. Como se chama isso? Placa equatorial. A figura toda lembra um balão. Esse balãozinho chama-se fuso acromático, porque as fibras do centríolo não absorvem corantes. Acromático quer dizer sem cor. Joga corante, mas isso aí não vai colorir, vai ficar preto e branco em tom de cinza, como você está vendo. O que é isso aí? Uma célula em metáfase. Qual a outra coisa importante de uma célula em metáfase? Aqui, os cromossomos atingiram o máximo de sua condensação. Eles começam a condensar no final da G2, entra na prófase, continua o processo de condensação. Quando chega na metáfase, termina o processo de condensação. Por isso que quando a gente estuda os cromossomos quanto à posição do centrômero, lembra disso? A gente fala para você lá que aqueles cromossomos são cromossomos metafásicos, porque você observa claramente as estruturas do cromossomo na metáfase da divisão celular. Então, o que é que você tem aí? Centríolo polarizado, fibras do fuso presas aos cromossomos, cromossomos formando a placa equatorial, presença do fuso acromático. O que é isso? Metáfase da divisão celular. Ó, centríolo polarizado, cromossomos atingem o máximo de condensação, cromossomos na placa equatorial, fuso acromático. Pronto, terminou metáfase. Beleza? Aí vamos para onde agora? Vamos para a anáfase. Isso aqui é o esquema de uma célula em divisão celular por mitose, fazendo anáfase. O que eu observo na anáfase de importante? É isso aqui, ó, a placa equatorial. Eu olho para a placa equatorial e eu estou vendo que ó, o cromossomo azul rachou no meio, o cromossomo laranja rachou no meio, o cromossomo verde rachou no meio. E as cromátides, agora separadas, estão se afastando uma das outras em direção às regiões polares. Por que isso acontece? Olha a setinha, ó, setinha vermelha para um lado, setinha vermelha para o outro. O que é que está acontecendo aí? Eu estou tendo a separação das cromátides. Que cromátides são essas que estão separando? Cromátides irmãs, que são as cromátides iguais do mesmo cromossomo. O que é que eu tenho agora aí? Olha, separação das cromátides irmãs por encurtamento das fibras do fuso, arrastando os cromossomos para polos opostos da célula. Belezinha? Pronto. Quando esse negócio aqui, esses filamentos chegarem aos polos opostos celulares, terminou a anáfase. Aí vamos para onde? Para a última fase da divisão celular. Chama-se telófase. Na telófase, o que é que eu tenho? Olha lá, aqui eu vejo uma série de coisas interessantes. Certo? Primeiro, os cromossomos chegaram aos polos. E os cromossomos estão envoltos por uma membrana. Que membrana é essa? Membrana nuclear. A membrana nuclear se recompõe, formando, então, dois núcleos em volta desses cromossomos, agora unifilamentares. Os centríolos, desintegrou as fibras do fuso. O fuso acromático não aparece mais, as fibras desintegraram. E a membrana plasmática, que envolve a célula, durante todo o processo, a membrana plasmática está presente, ela está sofrendo umas invaginações aqui, ó, na região mediana da célula. O que é essas invaginação? A membrana se dobra para dentro, na região. Esse suco aqui que surge, ele vai se aprofundando cada vez mais de um lado, se aprofundando cada vez mais do outro, até estrangular as duas células filhas, fenômeno chamado de citocinese. No final do processo, tu tem duas células filhas idênticas à célula que lhe deu origem, processo de mitose. Tá certo? Olha lá. Cromossomos chegam aos polos celulares, fibras do fuso se desintegram, cromossomos começam o processo de desespiralização
para voltar à forma de cromatina, reorganização do núcleo e da carioteca e o fenômeno de citocinese. Pronto. O que é isso aqui? Divisão celular por mitose. É isso aí. Ok? Beleza. Concluindo mitose. Concluindo mitose. A gente vai para cá, para o fenômeno de citocinese, que tem algumas coisas para a gente compreender aí na citocinese. Certo? Quando a gente falou de Golgi, lá no estudo de organelas citoplasmáticas, a gente falou de Golgi com você. E o que é que a gente disse sobre o Golgi? Entre todas as funções que a gente estudou do Golgi, tem uma lá que a gente comentou, e na época eu disse para você, ó, vamos analisar isso melhor quando a gente estudar a divisão celular. Pronto, chegou agora a hora. Tá? Uma das funções do Golgi é a formação da lamela média. Não é isso mesmo? Muito bem. Aqui eu tenho a célula vegetal. Ela entrou em processo de divisão. Aqui ele está mostrando a metáfase, a célula em metáfase. Aqui já houve anáfase, já houve... Ele está na fase de telófase. Eu não tenho invaginação das membranas ou da parede celular vegetal nessa fase aí. O que é que eu tenho? Na região mediana da célula, forma-se uma membrana por acúmulo de proteínas pectinas aqui, forma essa membrana. Essa membrana é chamada de lamela média. Nessa membrana lamela média, as vesículas do Golgi irão depositar celulose para a reconstituição da camada de celulose aqui desse lado, que é onde a célula vai rachar no meio, separando as duas células filhas. Fala-se em citocinese centrífuga, porque ela é de dentro para fora. Ela se processa dentro, através da membrana lamela média. O Golgi, uma das funções do Golgi é síntese de polissacarídeos. O Golgi da célula vai produzir celulose, impregnar essa membrana de celulose para reconstituir a parede celular desse lado aqui, quando a célula romper, separando as duas células filhas. Então, essa é a citocinese em célula vegetal. Aí fala de citocinese centrífuga. Na célula animal, não. O que é que eu tenho? Processa-se a mitose, ó. Está aqui a metáfase, faz a anáfase tudo direitinho. E na hora da citocinese, eu tenho a invaginação da célula na região mediana, citocinese centrípeta, porque ela é de dentro para... de fora para dentro. Tá? Ocorre o processo. Na verdade, a citocinese animal é por estrangulamento da célula animal, na região mediana. A citocinese vegetal é por separação das duas células pela lamela média. Citocinese centrífuga, citocinese centrípeta. Beleza? Pronto. Como isso acontece? Vamos ver um videozinho para a gente ver como esse processo ele acontece. Olha só, tem um videozinho legal aqui, ó. Aqui você está vendo a condensação do material genético para a forma de cromossomo, ó, tá vendo aí? O nucleolo aqui, ó, está desaparecendo, está sumindo, porque está mudando a conformação do material genético. Você vai ver que a membrana nuclear ela vai sumir também. Tá? Olha lá. Os centríolos estão se dirigindo às regiões polares da célula. Tá certo? Você vai ver que a membrana nuclear vai sumir. Olha lá, prófase, ó, já estou aqui fazendo a metáfase. Ó, os cromossomos vão aqui para as regiões, para a região mediana, formando a placa equatorial. Ele está mostrando aqui a fibra do fuso se associando à fibra de cinetócoro, se associando aqui ao centrómero. Entendido? Ó, pronto. Olha lá, agora vai posicionar os cromossomos para formar a placa equatorial. Olha lá, anáfase, encurtamento das fibras do fuso, separação dos filamentos, tá? E agora, ó, a célula vai achatando, achatando, achatando e vai ocorrendo, ó, olha lá, tá certo? Chegou às regiões polares, ok? Ó, desintegrou fibra do fuso, reconstituiu o núcleo da célula e agora o fenômeno de citocinese. Olha aí a citocinese aí, que coisa legal. Percebido? Pronto.
separação das duas células filhas, terminou mitose. Bilipol foi curtinha, é curtinha. Entendido? Lembra lá quando a gente viu o ciclo celular? Aonde a célula gasta mais tempo? Hiperfase. A mitose é o quê? É um tempo pequeno para fazer isso aí. Você percebeu aqui no vídeo que o processo ele é contínuo. Percebeu que ele é contínuo? Ele não tem esse negócio como a gente fez aqui, fase a fase. Isso é uma divisão didática para facilitar o estudo. Mas o processo todo ele acontece continuamente do começo até o final. Belezinha? Certinho? Beleza? Pronto. Com isso, a gente conclui mitose. Tá certo? Pronto. Encerrou mitose. Vamos agora para meiose. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Interrompi. Deixa eu pegar outra apresentação. Só um minuto. Deixa eu localizar ela aqui. Nos meus arquivos. História genética, divisão celular. Pronto. Meiose. Muito bem, meiose está aqui. Vamos agora estudar a meiose. Olha lá que legal. Percebeu? Show de bola, né? Deixa eu fechar aqui. Ok. Pronto, tá aí meiose. Deixa eu ver aqui. Poxa, me perdi, ó. Me perdi. Só um minuto. Pronto, deixa eu compartilhar de novo aqui. Não apareceu o compartilhamento. Cadê? Pô, fechou, foi? Fechou. Peraí, viu, galera? Eu me enrolei aqui no negócio. Peraí, só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Onde foi que eu errei? Deixa eu abrir de novo. Onde foi que eu errei? Aqui, divisão celular, meiose, novamente, pronto, vamos lá. Pronto, ok, abri, beleza, deixa eu fechar aqui. Compartilhar a tela, pronto, está aqui. Chegou! Show de bola. Pronto, galera. Apareceu aí para você? Acredito que sim. Beleza? Muito bem, vamos agora para a meiose. Tá certo? Meiose, pronto. Divisão celular, meiose, responsável pela formação das células reprodutivas. Então, quando você pensa em células reprodutivas, você pensa em meiose. Tá certo? Muito bem. Que células reprodutivas são essas? Células reprodutivas, ó, abri aqui a chave, nas células reprodutivas, esporos, gametas. Esporos para vegetais, gametas para animais. Os animais não produzem esporos, entendido? Os animais produzem gametas, beleza? Esporos está relacionado muito às células vegetais. Agora, os esporos são células de reprodução assexuada. Os gametas são células de reprodução sexuada. Os esporos, eles originam novos indivíduos através de um processo de germinação. Por isso que é reprodução assexuada. Por exemplo, fungos liberam esporos no meio ambiente, caindo no ambiente, esses esporos germinam, originando novos fungos. Reprodução assexuada. O gameta não. O gameta ele depende de uma fusão. Ele se funde a uma outra célula gamética, originando um zigoto que evolui para a formação de um indivíduo. Aí eu tenho reprodução sexuada. Tanto esporos originam-se de meiose, como gametas também originam-se de meiose. Tá certo? Então, por isso que a meiose é considerado o processo de divisão celular que ocorre em células germinativas. Evento importante. Pronto. Qual é a coisa mais importante que acontece na divisão celular por meiose? Você já ouviu muito falar nisso. Se fala nisso no estudo de divisão, se fala nisso também no estudo de genética. Tá? Qual é o evento importante? O evento importante é o crossing over, também chamado de permutação. Então, nas células que se dividem por meiose, não em todas as células, nem na maioria das células,
mas num pequeno grupo de células ocorre um fenômeno chamado crossover ou permutação. Quando você estuda genética, no finalzinho da genética, você estuda um negócio chamado linkage. Lembra de linkage? Stuart, ele dá linkage muito bem. Entendido ou não? Muito bem. Você deve ter estudado linkage com ele. Tá? E lá em linkage, quando ele está falando sobre linkage para você, ele diz que os gametas formados na meiose, você tem gametas parentais, você tem gametas recombinantes. O que são os gametas recombinantes? São aqueles onde a célula fez permutação, aqueles onde a célula fez crossover, belezinha? Mas, na ocasião, o cara fala para você dizendo assim, o número de gametas recombinantes na meiose sempre é menor que o número de gametas parentais. Os gametas parentais são aqueles que não fizeram crose quando a célula fez a meiose. Os recombinantes, aqueles onde houve o crose. Entendido? O que é o crose? Vamos chegar lá. Lembra disso? Acredito que você lembrou disso agora, quando eu falei aqui. Tá? Sempre o número de gametas recombinantes será 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, não importa. Mas o número de gametas que fazem recombinação, que fazem o crose, sempre é menor que o número de gametas que entram na meiose e não fazem crose, não fazem permutação. Certo? Você estuda muito bem isso lá em linkage, entendido? Por que que é sempre assim? Porque o crossover, a permutação, entendido? Que é a troca de segmentos entre cromátides homólogas, a finalidade é produzir variabilidade genética. Mas esse cruze, essa permutação, entendido, pode ocorrer em partes erradas. O cromossomo pode quebrar num ponto errado. Geralmente a quebra ocorre entre genes ativos, nunca danificando o gene, mas pode acontecer. Então, como o crossover, a permutação, as experiências da evolução, na verdade isso aqui são as experiências da evolução, entendido? Porque a ideia é produzir variabilidade genética, porque eu troco os genes de lugar, entendido? Se você tem um indivíduo azão azinho, bezão bezinho, entendido? Se a célula não fizer crose, ele vai produzir 2 tipos diferentes de gametas, mas se fizer crose, vai produzir 4 tipos diferentes de gametas. Tá? Você acredita que você viu isso bem detalhadamente lá na aula de Stuart, certinho? Beleza? Aumenta a variabilidade genética, o objetivo é esse. Mas se eu errar no crose, eu posso provocar danos nos indivíduos da próxima geração. Se eu fizer em cruz em todas as células e todas as células tiverem com esse dano, eu prejudiquei toda a prole da próxima geração. Isso é perigoso. Isso é perigoso, entendido? Então, a permuta ou crose é feito num pequeno grupo de células, porque se der errado, eu vou perder aí um percentual pequeno da população, vou prejudicar um percentual pequeno da espécie, e não a espécie como um todo. Entendido? Por isso que é uma questão evolutiva. Isso aí. E o que é o crose? Que ocorre na meiose. Tá? Algumas células entram na meiose e fazem crose, a grande maioria vai entrar na meiose e não vai fazer crose para manter a constituição genética original. Mas aqui eu posso produzir coisas interessantes. Entendido? Aqui você tem um par de cromossomos homólogos, ok? Esse cromossomo azul é homólogo do cromossomo vermelho e num determinado momento da divisão celular por meiose, eles vão trocar segmentos. O cromossomo azulzinho cede um pedaço dele para o cromossomo vermelhinho, tanto aqui embaixo como aqui em cima, entendido? Tanto faz. E aí, quando eles terminam o crose, quando eles separam-se desse crose, o que é que você tem? O cromossomo azulzinho ficou com um pedaço do vermelhinho, o vermelhinho ficou com um pedaço do azulzinho. Né? Você me dá um pedaço de você, que eu te dou um pedaço de mim. É mais ou menos uma jogada assim. Só que você percebe o seguinte, ó, que aqui, nesse caso, os genes dessa área aqui, eles mudam de posição.
Quando essa célula completar a divisão, eu vou ter o dobro da variabilidade genética. Vai dobrar a variabilidade genética, praticamente. Entendido? Então, essa é a finalidade disso. Qual o evento mais importante da meiose? As experiências evolutivas estão muito relacionadas com o crossover, para aumentar a variabilidade genética. Você sabe que quanto maior a variabilidade genética de uma espécie, maior será a sua capacidade, a sua capacidade de se adaptar às variações do meio ambiente. Entendido? O meio ambiente atua nas espécies através de um processo que foi previsto por Charles Darwin, ok? Esse processo chama-se seleção natural, você também estudou a evolução, tá? E a seleção natural, para fazer a seleção, precisa de opções. Essas opções é a variabilidade genética. Quando for a variabilidade genética de uma espécie, maior será a sua capacidade de adaptação ao meio, porque a seleção natural atua melhor, selecionando aqueles genes da variabilidade genética que permite maior grau de adaptação. Belezinha? Tá? Em termos de espécie humana, nós aqui brasileiros somos fantásticos. Nós temos uma variabilidade genética grande. O brasileiro é uma das raças do planeta Terra que tem a maior variabilidade genética, diferente de um japonês que é tudo igual. O japonês é tudo igualzinho ali. Okay? Então, eles têm baixa variabilidade genética. A variabilidade genética é fantástica para a adaptação da espécie ao meio, mas na espécie humana aqui no Brasil gera um problema grandioso, que é transplante de órgãos. Você encontrar doador compatível no Brasil é complicadíssimo porque a alta variabilidade genética dessa nossa raça aqui, no brasileiro como um todo. Já no Japão é bem mais fácil, porque eles são bem parecidos uns com os outros. A variabilidade genética não é tão grande lá, porque é um grupo mais fechado. Beleza? Mas muito bem. Entendido? Perguntou para você numa prova qual é o evento importante da meiose. É o evento de crossover ou permutação, porque gera uma grande variabilidade genética nas espécies. E variabilidade genética é importante quando se pensa em adaptação ao meio. Observação IPC. Né? Tem uma perguntinha aqui. Ela perguntou: a probabilidade de encontrar a medula óssea compatível no Brasil. Pronto. Qual é o problema relacionado a você encontrar, seja lá o que for, quando se fala em transplante de órgãos? É a alta variabilidade genética do brasileiro. De onde vem essa alta variabilidade genética do brasileiro? Vem da sua colonização. Entendido? Quem era o brasileiro na época da colonização? Era o índio. Aí os caras descobriram isso aqui, né? Um tal de Cristóvão Colombo aí descobriu, Cristóvão Colombo não, Pedro Álvares Cabral descobriu esse negócio, Colombo descobriu a América. Aí Pedro Álvares Cabral descobriu esse negócio aqui, né? Alguns historiadores disseram mentira, conversa, bom, eu não sei, história não é minha praia, mas dizem que foi esse cara que descobriu aí. E aí, cara, europeu veio para cá, português veio para cá, holandês veio para cá, escravos africanos vieram para cá. E esse pessoal aqui encontrou quem aqui? Índios e índias. E dessa miscigenação aí, dessa galera aí, né, que cruzou com esses índios e índias aqui, surgiu quem? O brasileiro. Por isso que a gente tem uma variabilidade genética muito alta aqui no Brasil. Isso é um fator limitante, dificultador, quando se pensa em transplantes. Entendido? Se encontra, mas é mais difícil do que no Japão, do que numa Alemanha, entendido? Que são grupos mais fechados, tem uma variabilidade mais baixa. Agora, temos uma vantagem em termos evolutivos. Tá? Mudanças ambientais e coisa, nós temos grande chance de nos adaptar melhores do que qualquer população do mundo, porque nós temos uma alta variabilidade aqui. E uma das coisas que a gente observa claramente, se você prestar atenção, o brasileiro ele tem uma característica interessante, duas, aliás. O brasileiro é feliz, de um modo geral, entendido? E o brasileiro é extremamente criativo. Ele é muito dado à inovação. Exemplo, o Japão é muito padrão, é muito padrãozinho lá. Certo? Então, o japonês está trabalhando no escritório no Japão. Ele está trabalhando num computador. Aí ele toca numa tecla do computador e a tecla não sai o caractere na tela.
Bicho, está com mau contato aqui. O que o japonês faz? Ele pega a máquina toda e joga no lixo. E pega uma máquina nova, resolveu o problema. O brasileiro, o que é que ele faz? Ele desmonta o teclado, limpa os contatos da tecla que está dando mau contato, monta o teclado novamente e o computador vai voltar a funcionar show de bola. Você sabia que o japonês não pensa assim? O japonês não age assim? O japonês é padrão, é sequencial, lógico paralelo, toma sopa de letrinha por ordem alfabética. Entendeu como os caras são padrão? O brasileiro não, ele é muito versátil, ele é muito criativo. O japonês gosta de trabalhador funcionário brasileiro por causa dessa criatividade que o brasileiro tem. E isso se deve à variabilidade genética que nós temos. Quando se diz que nós somos a população do futuro, eu acredito que seja. O Brasil é o país do futuro, provavelmente é. Ele vai ter que mudar muito ainda, por causa das conjunturas políticas que a gente tem, tá? Porque na escala de valores nós somos ruins, nós somos péssimos na escala de valores. Os nossos valores, eles são muito ruins. Entendido? Como assim, Billy? Vamos lá, como assim? Se você plantar laranja, nasce o quê? Você respondeu aí laranja. É fantástico. Eu pergunto isso, ninguém erra, cara, ninguém erra. Você plantar laranja, nasce o quê? Laranja. Entendido? É isso mesmo. Não tem como nascer abacate, não tem como nascer manga. Pronto. É valores. Valores. O que falta pra gente aqui? Valores. Como é que funciona valores? Posso conversar um pouquinho com você a respeito disso? É interessante, é fantástico isso aí. Valores é o seguinte, olha só. Valor tem a ver com ética. Ética. Certo? Tem a ver com... Você já estudou sobre ética em filosofia, você estudou sobre moral em filosofia, tá? Ética tem a ver com valores. Moral é a ética na prática. É você fazer na prática isso aí. Entendido? Certo? Então é isso aí. Só que você divide da seguinte forma. Eu sou um indivíduo. Eu tenho um conjunto de valores comigo. Eu pauto a minha vida em cima desse conjunto de valores que foram desenvolvidos e cultivados em mim desde pequenininho. Isso começou dentro de um universo chamado família. Só que eu tenho um conjunto de valores que me fazem um indivíduo. O indivíduo é um cara que está preocupado consigo mesmo. É um indivíduo que ele quer o bem, mas ele quer o bem para si próprio. Todo mundo quer o bem. Olha, presta atenção. Todo mundo quer o bem, nem que seja o bem de si mesmo. Entendido? Billy Paul, assaltante de banco quer o bem? Quer. O bem dele. Billy Paul, um estuprador quer o bem? Quer. O bem dele. Todo mundo busca o bem. O cara que é um estuprador, para ele não está fazendo nada de errado. É a escala de valores dele. O indivíduo que assalta um banco, ele não está fazendo nada de errado. É a escala de valores dele. Aí você tem indivíduos, ok? Que tem uma escala de valores de ética e moral na cabeça dele, constituída na mente dele, onde permite que ele queira apenas o bem de si mesmo. Entendido aí? Isso é o indivíduo. Alguns indivíduos, eles vão mais além na escala de ética e moral. Ele não quer o bem só de si mesmo. Ele quer o bem de si mesmo e quer o bem da família. Ele pensa nele e pensa na família dele. E o resto não importa. O que interessa é a ele e a família. Como se chama isso? Chama-se máfia. O que é uma máfia? É um grupo de indivíduos que se considera uma família. E a preocupação deles são eles mesmos e a família. Pronto, essa é a escala de ética e moral deles. Existem os outros que vão um pouco mais além. Como assim um pouco mais além? Eles querem o bem deles, o bem da família e o bem dos amigos íntimos, dos amigos próximos. Entendido? Certo ou não? Como se chama isso? Chama-se política. O que é a política? É um grupo de indivíduos que defendem interesses apenas de si mesmo, da família e dos amigos próximos. Deixou de ser amigo próximo, acabou. Fim de papo. Certinho ou não? Beleza? Exemplo. Bolsonaro, Sérgio Moro. Houve uma época em que eram muito amigos. Defendiam os... Hoje, acabou, fim de papo. Pronto, política, é isso aí. Mas, MAS,
Mas, MAS, existe um grupo de pessoas, de indivíduos na natureza, que vão um pouco mais além. Eles não querem somente o bem de si mesmos, o bem da família e o bem dos amigos. Eles querem o bem de todos. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Luther King e outros que você pode citar por aí. Esses caras sacrificaram até os interesses próprios pelo interesse de todos, de uma coletividade. Ficaram na história, mudaram o mundo. Esses indivíduos são os indivíduos que têm os grupos de virtudes mais fortes. Aí se você perguntar, Billy Paul, qual o problema do Brasil? Pronto, eu expliquei para você qual o problema do Brasil. Porque nós somos corruptos, porque nós gostamos do erro, porque nós não nos preocupamos com o bem de todos. Então você tem um sistema, entendido ou não? Um sistema que está preocupado apenas em si mesmo e um certo grupo de indivíduos e o resto não há uma preocupação. Por quê? É a escala de valores que esses indivíduos defendem. E por que é assim? Porque é assim que é plantado aqui. É plantado aqui assim. Entendido? Então, se não mudar essa escala de valores, isso tudo não vai mudar. Então, essa é a questão. A raiz do problema está aí. Mas aonde só se planta laranja, só nasce laranja. Todos nós somos corruptos. Todos nós somos desonestos. Você que está assistindo a aula é também. Aí, se você quiser que eu prove, eu provo. Vou fazer umas perguntas para você. Você é muito honesto na escala de ética e moral. Certo ou não? O Windows que roda no seu computador, você comprou? Você pagou por ele? Ele é oficial? Ou ele é pirata? O Office que roda no seu computador é pirata? Ou você comprou o 365, R$ 293 na Miranda Computação? O que é que você fez? Você tem todos os CDs de música que você escuta ou escutava das bandas que você gosta de ouvir. Todos eles são originais? Ou você comprou no meio da rua, com aqueles caras que vendem lá, pirateado? Pronto. Porque se o indivíduo é honesto, na escala de ética e moral, ele é honesto em qualquer coisa. Se você respondeu não para essas perguntas aí, então não venha dizer que você tem como ética a honestidade. Você já subornou um guarda para não levar uma multa de trânsito? Ou não? Ou você pagou as multas quando ele pegou você no erro e disse que você estava errado? Você pagou ou você subornou o cara? Aí você vem dizer para mim, eu sou um cara honesto. Entendido ou não? Certo ou não? Seu pai lá, que é dono de uma empresa, nunca sonegou um impostozinho não para o governo? Ou ele sempre pagou tudo numa boa? Carga tributária alta, mas eu sou honesto, eu pago. Pronto. E aí? Certo ou não? Essa é a nossa cultura. Por quê? Porque nós somos todos laranjas, frutos de laranjeira. Enquanto a gente não virar manga, não virar abacate, pronto, a situação será essa. Entendido? Temos que mudar essa cultura aí. Entendido? Show de bola? Só para quebrar esse nosso momento aqui, né? Percebeu? Eu até me empolgo com esses negócios. Eu sou um estudioso do comportamento humano, aí eu vibro com essas coisas. Mas você deve estar dando muita risada de mim aí hoje, né? Mas é assim mesmo. Voltando para a questão da meiose, observação e IPC, já falamos sobre isso, vou falar de novo, tá? Tá aqui, ó. OBS e IPC. Cromossomo simples, cromossomo duplicado, cromátides simples, cromátides duplas. Um cromossomo, uma cromátide, um DNA. Entendido aí? Cromossomo duplicado é um cromossomo, continua sendo um cromossomo, mas duas cromátides, dois DNAs. Certo? A relação é essa aí. E essas cromátides que compõem o cromossomo duplo são chamadas de cromátides irmãs. Belezinha? Show de bola? Muito bem. Divisão celular por meiose, duas divisões. Meiose 1, meiose 2. Meiose 1, reducional.
reducional é representado por R exclamação. Aonde você vê um esquema de divisão celular e o cara faz a notação em alguma fase da divisão, R exclamação, o que é que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você que aquela fase ali da divisão ela está sendo reducional. A meiose 2 é chamada de equacional. É representado por E exclamação. Aonde você encontrar uma representação esquemática de uma divisão celular, o cara bota lá E exclamação, ele está dizendo que aquela divisão é equacional. Não há redução do número de cromossomos. Belezinha? Por que tem que ser 2 divisões? Já falamos, mas está aqui o esquema para você. Eu tenho aqui a célula, cromossomo simples, ela passa, né? Passa pela intérfase, faz a duplicação do DNA, origina então uma célula com um par de cromossomos duplo. Esse par de cromossomos duplo aqui, quando a célula divide, um cromossomo duplicado vai para uma célula, o outro cromossomo duplicado vai para outra célula, meiose 1, reducional, está aqui, ó, R exclamação. Eu tive a separação das cromátides homólogas, mas na meiose 1, os cromossomos continuam duplicados. Beleza? Por isso que cada célula dessa divide novamente, ocorre o rompimento dos centrômeros, meiose 2 equacional, é exclamação, eu tenho a separação das cromátides irmãs, os cromossomos voltam então a terem cromátides simples. Por isso que é 2 divisões. Aí lembre-se, isso aí você não pode esquecer. A primeira divisão da meiose é caracterizada pela separação dos cromossomos homólogos, os cromossomos que formam par. A segunda divisão da meiose é caracterizada pela separação das cromátides irmãs, que são as cromátides iguais do mesmo cromossomo. Aí, observação importante. Na mitose, eu não tenho separação de cromátides homólogas. Eu só tenho separação de cromátides irmãs. Entendido? Em que a meiose é idêntico à mitose, a meiose 2. A meiose 2 e a mitose é a mesma coisa. A única diferença é que a meiose 2 está acontecendo com a metade do número de cromossomos. Tá certo? Tá? A meiose 2 acontece com células haploides, a mitose acontece com células diploides. Mas os mecanismos que acontecem nas células, as modificações celulares, que a gente viu na mitose, acontece aqui na meiose 2. É por isso que geralmente a gente estuda a meiose 1. Entendido? Estuda a meiose até a fase de meiose 1. Beleza? Muito bem. Voltando lá para cima, você entendeu o porquê. Vamos às fases. Como é que você divide as fases da meiose? Pronto. Primeira coisa, a fase meiose reducional. R exclamação. Pronto. Quais são as fases? A prófase 1 é a primeira. A prófase 1 é a fase mais longa da meiose reducional, da meiose 1. Por quê? Porque ela se subdivide em 5 subtempos. Quais são os 5 subtempos? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É na prófase 1 que acontece o processo mais importante da meiose. Qual é o processo mais importante da meiose? O crossover, ou a permutação. Esse é o processo mais importante que acontece na meiose, na divisão celular. Entendeu? Por meiose, isso aí. Por que esses 5 subtempos? O objetivo desses 5 subtempos é criar as condições ambientais propícias para que os cromossomos façam o cross, para que os cromossomos façam a permutação. Feito isso, terminou a prófase 1. Vamos agora para a metáfase 1, depois a anáfase 1 e depois telófase 1. Pronto, terminou a meiose reducional. Na telófase 1, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 células filhas, resultantes do processo, com o número de cromossomos reduzido à metade. Entendeu? O número de cromossomos reduzido à metade.
Vamos ver a pergunta no chat aqui. Deixa eu ver. Ovogênese, ovócito na prófase 1, né? Isso, exatamente. Ok? A ovogênese ou a espermatogênese se baseia exatamente nisso que a gente está falando com você aqui. Essas células vão se dividir por meiose, entendeu? Para reduzir o número de cromossomos à metade, que é um dos objetivos principais também por meiose. Beleza? Mais alguma? Só completa. Depois da fecundação, a divisão tem como depois da fecundação. Bom, é o seguinte. Geralmente, quando a gente termina a meiose, entendido? A gente vê gametogênese, porque faz parte, e vê ciclos reprodutivos. Os ciclos reprodutivos, aplonte, diplonte e aplonte, diplonte. Pronto. É como os organismos vivos da natureza, todos eles se reproduzem num desses 3 ciclos de reprodução. O ciclo haplobionte, o ciclo diplobionte e o haplodiplobionte. A gente vai ver isso. Quando terminar a meiose, a gente vai falar sobre isso. E o outro assunto é o quê? É gametogênese. Tá? O senhor já deu gametogênese, já, eu lembro disso. Nós tivemos uma aula extra, houve a falta de um professor, e aí eu tive que dar aula extra para vocês com o 3º ano junto, e demos uma aula de gametogênese. Está correto. Não precisa eu falar sobre gametogênese mais aqui, que a gente já viu. Né? Eu estava lembrado disso aí. A gente vai estudar meiose e vai até o ciclo de reprodução. Aplonte, diplonte e aplonte, diplonte. Tá certo? Belezinha? Os 2 juntos. Aí, voltando para cá. Terminado isso, 2 células filhas, número de cromossomo reduzido à metade, aí vamos para a divisão equacional. Divisão equacional é prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, observação importante, idêntico à mitose. O que acontece nessas fases aí, da divisão equacional da meiose, essas mesmas alterações acontecem também na divisão equacional, na meiose equacional. Por que são 2 divisões? Porque numa eu tenho a separação dos homólogos. Na outra, eu tenho a separação das cromátides irmãs. Ok? Vejamos então o processo. Está aqui. Beleza? Fases da meiose. Vamos começar pela prófase 1. Belezinha? Muito bem. Quais são os subtempos da prófase 1? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Levei um 0 paquerando 2 doidas. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Belipão, esse mnemônico aí funciona? Funciona. Por que funciona? O que é que tem a ver cachaça, 1,51 e boa ideia? Nada a ver, mas funciona. Entendido? Pronto. A mente tem dessas coisas. Associações são importantes para o cérebro, para ele lembrar. E quanto mais absurda for a associação, melhor ainda para ele lembrar. Entendido? Fora da lógica. Aí é mais legal, porque diferencia. Então, a prófase 1, o primeiro subtempo da prófase 1 é o quê? Leptóteno. Pronto, exatamente. O termo lepto quer dizer delgado, quer dizer fino. Quando você olha para essa célula aqui, ó, como é que estão os cromossomos aqui? Você percebe que os cromossomos, eles se apresentam no desenho como fitas delgadas, fitas fininhas. Entendido? Os cromossomos duplicados, lembre-se, aqui já estamos na divisão celular. Se a célula está em divisão celular, entendido? Os cromossomos já foram duplicados. Eles são duplicados na intéfase, no período S, quando o DNA duplica. Em G2, eu tenho os cromossomos duplicados. Tá? Mas eles aparecem na célula, nos estudos de microscopia, como fitas delgadas. Por que você não vê as cromátides duplas, embora está duplicadas? Porque essas cromátides duplicadas, elas ficam perfeitamente justapostas uma com a outra, devido a umas proteínas de coesão chamadas de coesinas.
Então, entre as cromátides aí, existem essas proteínas de coesão chamadas coesinas, que mantêm uma aderência perfeitamente justaposta entre as cromátides duplicadas. Que ao microscópio não dá para você ver isso muito definido. Então, eles se apresentam, esses cromossomos, como fitas delgadas. Entendido isso? Pronto. Aí vamos para a segunda fase, chama-se zigóteno. Zigo de emparelhamento. O que é que acontece aqui? Ó? Você observa que os cromossomos, que estavam todos eles dispersos aleatoriamente na região nuclear da célula, eles agora ó, estão bem pareados aqui, ó, formando um par. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Esse processo de pareamento de cromossomos homólogos chama-se sinapse. Tá? Sinapse é o nome que se dá a esse pareamento dos cromossomos homólogos aqui. Esse pareamento dos cromossomos homólogos, tá? Eles são pareados e ficam ainda perfeitamente justapostos uns aos outros. Chama-se complexo sinaptonêmico, é o nome que se dá. Então, no zigóteno, você observa a formação de um complexo cromossômico chamado de complexo sinaptonêmico. Então, o cromossomo número 1 paterno pareia com o cromossomo número 1 materno, formando um par de cromossomos perfeitamente justapostos. E como se chama esse complexo cromossômico aí, perfeitamente justaposto, na sinapse, no período de zigóteno, chama-se complexo sinaptonêmico. Belezinha? Falou em complexo sinaptonêmico, eu vou observar isso na fase de zigóteno. Aí, todos os 46 cromossomos que você tem pareiam, aí eu vou ter na célula zigóteno 23 pares de cromossomos perfeitamente emparelhados. Tá certo? E esse emparelhamento, cara, ele é ponto a ponto. Gen alelo com gen alelo, gen alelo com gen alelo, gen alelo com gen alelo. Pareia bem direitinho isso aí. Tá certo? Que é para futuramente definir os caracteres. Deixa eu ver aqui qual é a perguntinha. O nucleolo desaparece. O nucleolo, claro que desaparece. Entendido? Aqui ele aparece aqui como se estivesse desaparecendo, mas ele some. Né? Por quê? Porque o material genético estava na forma de cromatina, mas o material genético entra em processo de condensação. Quando entra em processo de condensação, ele muda a sua conformação estrutural. Mudou a conformação estrutural, o nucleolo vai-se embora. Nesse processo aí. Beleza? Pronto. A outra fase é a fase do paquíteno. Paquíteno. Belezinha? Pronto. No paquíteno, o que é que você percebe? Você percebe que os cromossomos se apresentam como fitas grossas. Ó, aqui em leptóteno ele está delgado, aqui em zigóteno ele continua delgado, mas aqui não. As cromátides duplicadas se afastaram. Você vê claramente isso na análise e microscopia. Aí, nessa fase. Eles continuam pareados, mas agora as cromátides se afastam um pouco. Por que elas se afastam um pouco? Né? Esse conjunto dessas 4 cromátides pareadas no paquíteno chama-se tétrades ou bivalente. Então, é a fase onde você observa as tétrades ou bivalentes. E é nessa fase também de paquíteno que ocorre o crossover, que ocorre a permutação. Tá? Que o interesse desse negócio todo aqui é exatamente favorecer a esses cromossomos o processo de permutação crossover. Beleza? Aí vamos para onde? Aí vamos para diplóteno. Diplóteno. O que eu observo no diplóteno? Observe isso aqui. Ó. Houve o cruzamento das cromátides e a troca dos segmentos cromossômicos. Houve o quê? O crossover. E aí, esse local aqui, você vê que forma uma figurinha, forma um X. Forma um X. Percebeu que o cruzamento das cromátides forma um X? X, tá? É a letra grega chamada de Ki. Ki
é X no alfabeto grego. Entendido? X é qui no alfabeto grego. Daí o termo quiasma. Observa-se os quiasmas. Os quiasmas são os pontos de cruzamento entre as cromátides homólogas ou irmãs. Olha lá, homólogas ou irmãs. Quem é que cruza? São as cromátides homólogas ou irmãs? São as cromátides homólogas. As cromátides, iguais dos cromossomos que formam par. Então, lembre-se disso. Tá? O quiasma é o resultado do cruzamento entre as cromátides homólogas, local onde ocorreu a permutação, também chamado de crosioma. Por que chama-se quiasma? Porque vem da figurinha aqui, semelhante a um X, nesse ponto de cruzamento aqui. Tá? E X no alfabeto grego chama-se qui, é a letra qui. Aí daqui, quiasma. Ok? Ficou aí. Vamos para onde agora? Vamos para a diacinese. Diacinese. Pronto. A diacinese é apenas a terminalização dos quiasmas. Aqui onde houve o ponto de cruzamento, as cromátides estavam assim, formando o quiasma. Elas agora deslizam e se separam. Pronto. Isso aí chama-se terminalização dos quiasmas. Legal? Então, o que é que acontece na prófase 1 da meiose? Leptóteno. Cromossomos se apresentam como fitas delgadas. Zigóteno. Pareamento dos homólogos. Chama-se sinapse, formando então os complexos sinaptonêmicos. Ok? Paquíteno. Formação das tétrades, que é o conjunto das 4 cromátides, dos homólogos que formam par, e crosing-over. No diplóteno, observa-se os pontos de cruzamento que levaram ao crose, que são chamados de quiasmas, e na diacinese, terminalização dos quiasmas. Pronto, encerrou a prófase 1. A célula agora vai para onde? Vai para a metáfase. Até aqui você tinha um núcleo envolvido pela membrana nuclear, membrana nuclear, membrana nuclear, membrana nuclear, membrana nuclear. Quando chega aqui em diacinese, a membrana nuclear segmentada. Por quê? Porque ela vai agora desaparecer, ela vai agora sumir. Ok? Aí vamos para onde, né? Aí, o objetivo de todas essas fases aqui é criar as condições ambientais favoráveis para que os cromossomos possam fazer o crose, para que os cromossomos possam fazer a permutação. Aí vamos para onde agora? O que é que acontece agora? Entramos na metáfase 1. Ok? Prófase 1, metáfase 1. Ok? Tudo muito parecido com mitose. Percebeu que os desenhos são muito parecidos? Só tem um detalhe aqui. Eu tenho centríolo polarizado, eu tenho fibra difuso, eu tenho cromossomos na placa equatorial. Alguma diferença com relação à metáfase? Nenhuma. Praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença, então? Você olha para a placa metafásica, você olha para a placa equatorial e você vê que você tem aqui na placa equatorial pares de homólogos. Isso não acontece na metáfase. Na metáfase você terá, considerando uma célula humana, 46 cromossomos enfileirados um atrás do outro. É isso que você vai ter. Aqui não, você vai ter 23 pares de cromossomos enfileirados um atrás do outro. Essa é a diferença, você não pode esquecer disso. Essa é a diferença marcante entre metáfase e metáfase 1. Metáfase é mitose e metáfase 1 é meiose. Como é que eu diferencio uma célula que esteja em metáfase, que esteja em metáfase 1? Pela placa equatorial. Cromossomos enfileirados, um atrás do outro, metáfase. Pares de homólogos enfileirados, um atrás do outro, metáfase 1. Pronto. Belezinha? Certo? Olha aí, os homólogos pareados se dispõem na região mediana da célula. Placa equatorial dupla. Beleza? Aí vamos para onde? Anáfase 1. Na anáfase 1, o que é que eu tenho?
eu não tenho rompimento de centrômeros. Eu tenho cromossomos que estavam formando par, se separando um do outro. Se separando um do outro. Belezinha? Show de bola? Entendido? Pronto. Então, o que é isso aqui? Separação dos homólogos. O encurtamento das fibras no fuso separa os homólogos, que são os cromossomos que formam par. Como é que eu sei se é anáfase, se é anáfase 1? Na anáfase, eu tenho os cromossomos enfileirados, vamos chamar de placa equatorial simples. Eu tenho todos os cromossomos, os 46, enfileirados um atrás do outro. Na anáfase, separam as cromátides irmãs. Aí, se eu tenho um desenho na prova que está assim, ok? E eu estou vendo aqui que um homólogo está separando do outro, isso aqui não é anáfase. Isso aí é anáfase 1. Beleza? Aí vamos para onde? Vamos para a telófase. Telófase 1. Na telófase 1, o que é que eu tenho? Chegada dos cromossomos aos polos opostos celulares, cromossomos que ainda estão duplos, entendido? Invaginação da membrana plasmática, fenômeno de citocinese, uma desintegração das fibras do fuso, é tudo que a gente já viu em mitose, tá? Mas quando separam essas duas células filhas aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho, então, a citocinese e as células são agora haploides. As células agora são de N cromossomos. Eu tive a meiose reducional. Ok? Belezinha? Como saber diferenciar a mitose da meiose 2? Sabia que eu estava pensando nessa pergunta ontem. Eu digo, preciso responder. Vão perguntar sobre isso. Billy, pô, meiose 1 e mitose está fácil. Eu quero saber a 2. Como é que eu sei? Isso, show de bola. O que é que você pensou? A 2 é idêntica à mitose? Como é que eu sei? Como é que eu vou saber? Pronto. Segura aí que a gente vai chegar lá. Segura aí que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Tá entendido até aqui? Tá entendido até aqui? Beleza? Pronto. Vamos voltar então lá para cima. Pronto. E aí está a pergunta que você fez. Olha aí a pergunta. Beleza? Olha só. Fase das divisões. Ó, isso aqui não é hashtag, é diferença. Diferença. Tá? É muito comum se colocar em provas as fases da divisão e o cara quer saber em que fase está. Ele pergunta lá, ele dá um desenho, como esses que eu estou mostrando aqui, e ele dá esses desenhos e aí ele quer saber qual a diferença entre um desenho e outro. Vamos ver qual é a diferença, tá certo? Primeira coisa, tá? É preciso que você tenha o número de cromossomos da célula, quando você vai comparar meiose 2 com mitose. Entendido? Então, ele sempre vai dar no texto da questão, considere uma célula 2N igual a tanto. Eu botei aqui uma célula 2N, uma célula diploide com 4 cromossomos. Significam 2 pares de homólogos. Uma célula de 4 com uma célula 2N de 4 cromossomos são 2 pares de homólogos. O par número 1, o par número 2. Se fosse uma célula 2N 46, seriam 23 pares, entendido? Então, os exemplos aqui são com base em uma célula 2N igual a 4. Aí você olha para esse desenho aqui, o que é que você está percebendo? 2N igual a 4, são 4 cromossomos, os 4 cromossomos estão dispostos, um atrás do outro, na placa equatorial. Belezinha? O que é isso? Isso é uma célula 2N que está fazendo mitose e que está na metáfase da divisão celular. Beleza? Ok? Show? Pronto. Eu tenho um desenho que está assim, de uma célula 2N igual a 4. Ok? O que é que você observa? Os 2 pares de homólogos, eles são pareados na prófase 1, ok? E ficam os pares dispostos um atrás do outro na célula, na placa metafásica. Então, isso aqui é meiose.
a célula é diploide, a célula é 2N, porque eu tenho os 4 cromossomos aqui, mas está em metáfase 1. Como diferenciar? Então, olha lá. Metáfase mitótica, cromossomos enfileirados na placa equatorial. Metáfase meiótica, pares de homólogos na placa equatorial. Biripô, e meiose 2? Eu tenho uma placa equatorial simples, um cromossomo atrás do outro, outro atrás do outro, outro atrás do outro, mas o número de cromossomos é uma célula 2N igual a 4, eu estou tendo 2 cromossomos aqui. Isso aqui é uma célula haploide, isso aqui é uma célula N, e esse negócio aqui é metáfase 2. Entendido? Certo ou não? Se eu tenho uma célula de 2N igual a 4, ela está apresentando uma placa metafásica que não tem 4 cromossomos, só tem 2, então essa célula está em meiose, tá? Metáfase 2, já dividiu o número de cromossomos e está com o número de cromossomo reduzido à metade. Qual é a diferença entre a meiose e a mitose? É exatamente isso. As alterações são as mesmas, entendido? Mas uma está acontecendo com célula diploide, a outra está acontecendo com célula haploide. Deixa eu ver aqui. Ok, sim. Pronto. Então, ela entendeu o lance. Aí, vamos para a anáfase? Vamos para a anáfase. Se eu tenho isso aqui, cromossomos duplicados, enfileirados um atrás do outro, formando a placa equatorial, eu tenho mitose, célula diploide, metáfase. Eu tenho aqui, olha lá, cromossomos simples. Esses cromossomos racharam no meio e separaram as cromátides irmãs. Isso é mitose, está ocorrendo numa célula diploide, 2N, e é fase de anáfase. Tá certo? Aqui é anáfase 1, porque eu tenho os pares de homólogos, esses pares de homólogos aí estão se afastando um do outro, vai um cromossomo homólogo para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, então isso aqui é meiose, a célula é 2N, embora sendo meiose, mas a célula é 2N, a anáfase 1, a célula é diploide, entendido ou não? Porque eu tenho ainda 4 cromossomos dentro da célula, entendido? 2N igual a 4. E aqui, o que acontece? É uma célula 2N igual a 4 que houve a separação das cromátides irmãs do cromossomo célula N, anáfase 2. Pronto, show de bola. Aí você define quais são todas as fases, observando detalhadamente a configuração dos cromossomos que está constituindo o desenho esquemático. Aí você sabe quem é quem. Entendido? Respondido a questão? Aí você... Tá? Essas são as diferenças entre metáfase e anáfase, mitose e meiose. Então, esse esquema aqui é fantástico, ele é bem didáticozinho para você entender como é que acontece, entendido? Como é que se apresenta a célula na divisão celular. De nada, show de bola. Foi um prazer, qualquer coisa pode perguntar. Beleza? Certinho? Funciona assim. Ele não passou aqui, mas eu acho que é isso aqui. Pronto. O que é que tem aqui? Presta atenção. O orgasmo da aula tá nisso aqui. Nesse videozinho que você vai ver. Entendido? Pronto. Eu não sei se você lembra, talvez sim, talvez não. Quando eu falei sobre centríolo, a gente estuda organela citoplasmática, e a gente vê, primeira organela que a gente vê é ribossomo, depois de ribossomo a gente vê centríolo. Pelo menos na minha didática eu faço assim. Quando eu fui falar de centríolo, eu não sei se você lembra, mas eu disse lá que eu sempre digo isso. Só, por que os centríolos são cilindros duplos? São 2 cilindros, cada cilindro formado por 9 trincas de cromossomos. Entendido? E eu falei isso, que eu sempre falo isso. Aí eu falei para vocês, tu sabe por que é duplo? Eu não vou te explicar agora, porque você vai entender isso claramente quando a gente vê a aula de meiose. Pronto, chegou a hora de você entender por que o centríolo é uma organela formada de 2 cilindros de microtúbulos. Tá certo? Por que é 2?
Preste atenção nesse esquema que você vai entender por que tem que ser 2 cilindros. Entendido? O objetivo é por causa disso aqui. Vamos ver lá o vídeo? Olha só o vídeo. Pronto. A célula vai se dividir por meiose, condensação do material genético para a forma de cromatina, aliás, cromossomo, formou aqui o cromossomo. Aí ele vai mostrar aqui, ó, prófase 1, ele vai mostrar aqui a troca de segmentos entre os cromossomos homólogos. Ó, tá dissolvendo aqui membrana nuclear, as estruturas, coisa toda, o bagulho todo. E aí, ó, ele vai mostrar aqui que vai haver a troca de segmentos. Ó. Trocou os segmentos, olha lá. O azulzinho pegou um pedaço do vermelhinho, o vermelhinho pegou um pedaço do azulzinho, isso aí é o cruze, Pronto, e aí, ó, centríolos polarizados, a placa metafásica, entendido? Olha lá, vai se formar a placa metafásica, isso aqui é metáfase 1, tá certo? Olha lá. Aí, ó, separação dos homólogos, entendido? Ele vai fazer a separação dos homólogos, anáfase 1. Ó, fenômeno de citocinese, telófase 1, olha só, presta atenção, pronto. Deixa eu dar uma paradinha aqui para você ver esse negócio. É absolutamente fantástico. Ó, centríolo, dá para você ver aqui cilindro duplo, os centríolos aqui, os cilindros perpendiculares. Aqui, ó, centríolo duplo, cilindro perpendiculares. Preste atenção a esses túbulos dos centríolos na divisão. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Olha só, pronto. Olha só. Aí, ó o centríolo novo áster. Um cilindro vai para um lado, um centríolo vai para o outro. Por que é assim, Bilipou? Porque aí, durante a divisão, não tem mais duplicação de nada. Não duplica DNA, não duplica organela, não duplica tudo. Não duplica mais nada aí. Todas as duplicações necessárias ocorrem lá na intéfase. E o centríolo, que já é uma organela de cilindro duplo, ela é duplicada na intéfase. Entram 2 cilindros duplos. E na meiose, entendeu? Os cilindros duplos são importantes porque os duplos participam da meiose 1. Esses cilindros na meiose 2 se separam um do outro para formar um novo fuso acromático. Para que esse novo fuso acromático? Nova placa metafásica, olha aí, forma-se uma nova placa metafásica, separa os cromossomos novamente. E aí, o que é que eu tenho? Pronto, e aí eu tenho a invaginação, separação das 2 células filhas. Olha, reconstituição do núcleo, só que eu tenho 2 células filhas agora, tá? Fazendo a citocinese. Aliás, eu vou ter 4 células haploides, com cromossomos simples. Entendido? Certinho? Pronto. Na verdade, olha aí. Certo? Meiose 1, pronto. Certo? É isso aí o que... Deixa eu ver se tem alguma coisa lá em cima. Ele não apareceu o link aqui. Tem não. Ok, galera? Certo? Aí vamos para onde agora? Vamos para cá. Para cá. Muito bem. Baseado nisso, o que é que a gente tem? A gente tem os ciclos de reprodução. Pronto, ciclo de reprodução. O ciclo de reprodução das espécies funciona como? Funciona assim. Eu tenho um ciclo que é formado por indivíduos adultos haploides. Pronto, está aqui, um indivíduo haploide, M. Esse ciclo é muito comum em algas. Esse ciclozinho aqui é chamado de ciclo haplonte ou haplobionte. Esse indivíduo M, ele produz gametas, ok? Ele é um indivíduo haploide, produz gametas haploide, ele é, divisão é exclamação. O que é divisão é exclamação? É divisão equacional. Eu não tenho redução de número de cromossomos aqui. Por quê? Porque o indivíduo já é haploide. Indivíduos que são haploides não produzem gametas por meiose, produzem gametas por mitose, que origina 2 células filhas idênticas às células do indivíduo que lhe deu origem.
Esses gametas fecundam, originam então um zigoto 2N. Esse zigoto sofre, meiose. Entendido? Ele não vai para o desenvolvimento direto do indivíduo. Ele faz o quê? Ele sofre meiose primeiro. É chamado de meiose zigótica ou meiose inicial. Por quê? Porque ocorre na fase de início da vida do indivíduo. E qual é a fase de início da vida do indivíduo? É a fase de zigoto. Esse zigoto faz meiose, origina 4 células haploides e cada uma dessas células evolui para a formação do indivíduo adulto haploide. Como é o nome desse ciclo? É o ciclo de reprodução haplonte, também chamado de haplobionte. Tá? Eu esqueci de botar o nome do ciclo aqui, mas depois eu boto. Entendido isso? Certo? Então, esse é o primeiro caso do ciclo de reprodução. O outro ciclo de reprodução é esse ciclo aqui. Ok? Tá? O que é que acontece aqui? Eu tenho um indivíduo 2N, um indivíduo diploide, que faz meiose, originando esporos haploides. Entendido? Esses esporos germinam, originam um indivíduo N, um indivíduo haploide. Esse indivíduo haploide produz gametas por mitose, porque ele é haploide, está aqui os gametas. Os gametas fecundam e originam um zigoto 2N, que evolui para um indivíduo adulto 2N. Esse ciclo é o ciclo comum das plantas. Chama-se ciclo plonte-diplonte ou ciclo haplodiplobionte, porque ele tem uma fase da reprodução que envolve um indivíduo adulto diploide, um indivíduo adulto 2N, e uma outra fase do ciclo que envolve o indivíduo haploide N. O indivíduo diploide é chamado de esporófito. Você já ouviu falar isso em botânica. O que é um esporófito? É o indivíduo, é o fito. Fito significa vegetal, que produz esporos. Ok? E esses esporos são produzidos por meiose, chamado de meiose espórica ou intermediária. É o nome que se dá isso aí. Tá? Beleza? Esses esporos germinam, originam o gametófito, que é o fito, o vegetal que produz gameta. Ok? E quando você estuda botânica, você vê que o gametófito ele vai reduzindo à medida que as plantas evoluem de briófitas para gimnospermas e angiospermas. Mas lá em botânica a gente define isso melhor. O que eu quero que você entenda aqui é que esse ciclo de reprodução chama-se ciclo haplonte-diplonte ou haplodiplobionte, porque tem uma fase diploide e tem uma fase haploide. E eu tenho um outro grupo de organismos que se reproduz por esse ciclo evolutivo aqui. Sabe? Esse ciclo evolutivo de reprodução é o ciclo diplonte ou diplobionte. É o nome que se dá a esse ciclo. O que é que acontece aqui? Eu parto de um indivíduo 2N, eu parto de um indivíduo diploide, tá? Que origina gametas haploides por meiose. Esses gametas fecundam, originam um zigoto diploide que evolui para a formação de um novo indivíduo. Que ciclo de reprodução é esse aí, Bilipo? É o ciclo dos animais. Nós somos assim. Tá? É o chamado ciclo, tá? Gamético. Né? A meiose ela é gamética ou final. Tá? No ciclo haplonte, a meiose ela é zigótica ou inicial, porque acontece no indivíduo na fase de zigoto. No ciclo diplonte, também chamado de diplobionte, a meiose ela é gamética. Por quê? Porque ela acontece no indivíduo adulto. Você, adulto, produz espermatozoides e produz óvulos. Belezinha? Então, eu tenho aí gamética ou final. Então, a meiose tem o objetivo de fazer o quê? Originar as células reprodutivas, esporos ou gametas, que são utilizados para que as espécies reproduzam. As espécies reproduzem através de 3 ciclos de reprodução. O ciclo haplonte,
que é o ciclo dos organismos haploides, também chamado de haplobionte. Ele parte do indivíduo haploide, um indivíduo N, que produz gametas por mitose, que origina um zigoto que faz meiose, que origina um novo indivíduo N. É isso? Chama-se meiose inicial ou zigótica. O ciclo haplodiplobionte ou haplodidiplonte parte do indivíduo diploide, que produz esporos, que origina indivíduo haploide, que produz gameta, que produz um novo indivíduo diploide. Deu duas fases aí. É também chamado de metagênese, esse ciclo de reprodução, porque eu verifico uma fase assexuada e uma fase sexuada. E o ciclo diplonte ou diplobionte, que é esse aqui. O indivíduo adulto, ele produz gametas pelas suas gônadas sexuais, gametas por meiose, ocorre a fecundação, origina um novo indivíduo 2N. Chama-se ciclo diplonte ou ciclo diplobionte. Belezinha? Certinho, galera? Pronto. Com isso, deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não tem. Tá? Com isso, a gente termina, tá, o nosso estudo a respeito de meiose e termina citologia. Próxima aula, assunto novo para a gente aí. Belezinha? Certinho? Ok? Foi um imenso prazer estar com vocês. Até a próxima aula. Tchau!